Boa tarde, muito boa tarde. Vim fazer um vídeo sobre política, sobre uma pessoa que foi uma profissional da política, sobre Elisa Ferreira, a vida de Elisa Ferreira, militante do Partido Socialista, uma socialista que nasceu a 17 de outubro de 1955, segundo diz aqui na Google, que tem 65 anos, é membro do Partido Socialista Português e do Partido Socialista Europeu, é comissária europeia para a coesão, atualmente, e foi eurodeputada durante 12 anos. Fez formação na Universidade do Porto, foi minha professora na Faculdade de Economia do Porto, na disciplina de integração económica. Portanto, é economista, foi ministra do Ambiente e ministra do Planeamento nos governos de António Guterres e foi deputada à Assembleia da República durante 3 legislaturas, isto quer dizer durante 12 anos. Ora, como vêem, 12 no Parlamento Europeu, 12 na Assembleia da República Portuguesa, se faz 24, mais não sei quantos como noutros cargos e de nomeação partidária. É uma política profissional, foi minha professora de integração económica, mas eu atualmente acho que ela foi minha professora de uma disciplina que se chama integração económica, mas que, na minha opinião, mas é de desintegração económica, porque é tudo teoria, tudo muito bonito na teoria, são integração económica, só que a integração económica não pode ser feita entre quaisquer regiões, entre quaisquer países, entre quaisquer estados. É preciso que hajam situações de igual desenvolvimento económico, tecnológico, cultural, político e social, para que essa integração económica seja bem sucedida, porque caso contrário será uma desintegração económica, será uma destruição económica das regiões mais frágeis, mais pobres, com menos capital, com menos capacidade tecnológica, com menos conhecimento científico, com governações criminosas, desastrosas, corruptas e incompetentes. Essas regiões estão condenadas a serem roubadas, devastadas, empobrecidas e haverem as suas empresas, os seus negócios, as suas indústrias, a sua agricultura, os seus empregos, as suas populações a desaparecer para a imigração ou para a extinção. E, portanto, esta senhora Elisa Ferreira foi minha professora, é economista, por isso foi minha professora. Eu também sou economista, e, portanto, ela foi minha professora na Faculdade de Economia do Porto, onde eu estudei, e ela também. Mas o que eu tenho a dizer sobre esta senhora, além do que já disse, é que ela, de facto, nasceu aqui para os lados de Santo Tirso, aqui numa região de Santo Tirso. Santo Tirso pertence ao distrito do Porto. Portanto, ela nasceu ali numa região que era uma região que já foi uma região bastante industrializada, tinha muita indústria têxtil, tinha muitas indústrias e que desapareceram. Ficaram as fábricas lá, as paredes ao alto, fecharam dezenas de fábricas, centenas de fábricas aqui na região do Vale do Ave, região do chamado Rio Ave. Fecharam ali milhares de empresas, milhares de pessoas ficaram sem trabalho. As empresas ficaram ali só com as fábricas costilhadas a cair. Agora a União Europeia mandou para cá fundos europeus para que as câmaras municipais pagassem a demolição
das paredes dessas fábricas para apagarem as provas do crime. Para apagarem as provas do crime. Não? Portanto, do crime político, estou a falar do crime político. Portanto, esta senhora Elisa Ferreira esteve ao serviço da destruição das empresas da sua terra de descendência. Ela é descendente de pessoas de Santo Tirso, não sei onde ela nasceu, se nasceu mesmo também em Santo Tirso ou não, mas é descendente dali daquela Santo Tirso. Resultado, ela contribuiu, ajudou a trabalhar na Comissão de Coordenação da Região Norte e também como Ministra do Ambiente e do Planeamento em Portugal, dos governos de António Guterres, contribuiu colaborou para a adesão de Portugal à União Europeia, para a adesão de Portugal ao euro alemão forte, sobrevalorizado, que depois, com base no que já disse, ajudou a destruir dezenas, centenas ou milhares até de empresas ali na região do Val do Ave, e portanto, e no país inteiro, porque tem sido esta a carreira dela. Foi uma aliada e uma servil economista ao serviço de Mário Soares, do Partido Socialista, que ela é militante, portanto, António Guterres, de José Sócrates. Portanto, ela colaborou com José Sócrates, fez parte dos governos, foi ministra do Ambiente, quando José Sócrates foi seu secretário de Estado do Ambiente, quando houve aquelas coisas todas que se fala na comunicação social, sobre o outlet lá de Setúbal e outras coisas por aí, sobre o ambiente. Portanto, esta senhora está muito envolvida com a história de Portugal dos últimos 50 anos. Uma história de destruição de Portugal, destruição do povo português, destruição da indústria, de muitas indústrias em Portugal, destruição, portanto, da agricultura, de muita agricultura, do abate de barcos de pesca, da entrada, da adesão ao euro alemão forte, que destrói empresas e afasta o investimento de Portugal, leva o nosso dinheiro para offshores, incentiva a saída dos capitais de Portugal, o investimento do nosso dinheiro noutros países, fora da União Europeia, no Brasil, na China, na América Latina, em África, por aí, por todos os lados, nos países que têm moedas fracas, onde com poucos giros se faz muito dinheiro nem moeda local. Portanto, esta senhora ajudou, de facto, a empobrecer Portugal, a desintegrar a economia portuguesa, que passou a ser roubada pelas multinacionais europeias e mundiais, que saqueiam o dinheiro que os portugueses conseguem, saqueiam, devastam regiões, empobrecem, destroem empresas, destroem pequenas e médias empresas, apoderam-se dos mercados, não criam emprego estável e seguro, criaram o trabalho precário, os contratos a prazo, os recibos verdes, a insegurança da vida para os jovens, enfim, é isto que esta senhora deixa a Portugal, ela que está quase a ir para a reforma, tal como eu, é isto que ela deixa a Portugal. Ela deixa a Portugal um rastro de destruição em Portugal, quer industrial, quer populacional. A população portuguesa está a diminuir, os jovens não conseguem ter empregos seguros, estáveis em Portugal, têm que emigrar e vão ter filhos
se estiverem noutros países, do mundo. Os que ficam não podem ter filhos porque têm empregos precários e inseguros, não têm salários suficientes para poderem pagar uma renda de casa, uma prestação a um banco, terem segurança financeira, terem segurança no emprego, poderem ter uma família, poderem criar crianças. Portanto, o país está também a ser despovoado, o interior já está completamente despovoado, os campos abandonados, as florestas abandonadas, as vilas também despovoadas e as cidades interiores. É isto que esta senhora ajudou a fazer em Portugal. Portanto, os jovens não têm futuro em Portugal, o povo português está em vias de extinção, a população de Portugal vai reduzir-se, ninguém investe em Portugal porque os negócios em Portugal não são competitivos, o euro forte retira competitividade à economia em Portugal, os empresários europeus e portugueses vão investir na China, no Brasil, para depois virem na Indonésia, no Bangladesh, em outros lados, para produzirem lá produtos baratos que depois vêm vender na Europa da moeda forte, que vivia do turismo das negociatas financeiras, mas que deixava a sua população no desemprego, sem trabalho seguro, milhares de europeus desempregados na França, na Alemanha, por toda a Europa, da União Europeia, em decadência, a empobrecer, a destruição industrial, porque as fábricas iam para a China e para a Ásia e para outros lados, e os jovens portugueses e os trabalhadores europeus e portugueses ficavam sem emprego, e sem empregos seguros e estáveis, que lhes permitisse ter uma vida saudável, uma família, direito ao amor, ao sexo organizado e saudável, criar crianças e a garantir o futuro das suas gerações e do povo português e do desenvolvimento do território português, desenvolvimento humano, tecnológico, industrial, do território português. Esta senhora contribuiu para impedir tudo isto, na minha opinião. Portanto, ela teve imensos cargos, ela foi professora auxiliar na Faculdade de Economia do Porto, onde foi minha professora, ela foi vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, uma socialista associada a empresários direitistas. Como é que é possível? Uma associação que, em vez de ajudar os industriais, que representava, destruir-lhes as empresas com a adesão à União Europeia, com a adesão ao euro não forte, mas foi vice-presidente da Associação Industrial Portuense. Vejam só, era uma raposa a destruir as galinhas. Na minha opinião, ela era uma raposa que se meteu no galinheiro dos empresários e dos industriais portuenses e acabou para os destruir, para prejudicar, levar as suas empresas à falência, como aconteceu no Vale do Ave, não é? No Vale do Ave, em toda a região aqui do Norte. Portanto, foi também vice-presidente da Comissão da Coordenação da Região Norte. Vejam só também o poder que esta senhora sempre teve em termos políticos, sociais e económicos. Presidente da Comissão Executiva da Operação Integrada de Desenvolvimento do Vale do Ave. Operação Integrada de Desenvolvimento do Vale do Ave. Ai, meu Deus, isto é incrível. Na minha opinião, era uma raposa enfiada no galinheiro a destruir as galinhas, a destruir as empresas, a destruir os empregos, a destruir as fábricas na região do Vale do Ave. Não era para desenvolver, não era para integrar, era para destruir. Coordenador da equipa técnica, autor de estudos preparatórios para o Vale do Ave. Subdiretora do Programa de Investigação e Gestão de Recursos Hídricos, pela NATO, claro. Um tacho que a NATO lhe deu. Quando ficou desempregada, sem nenhum cargo, a NATO ofereceu-lhe um cargo, porque esta senhora sempre esteve, na minha opinião, sempre esteve ao serviço de interesses estrangeiros, que é de interesses estrangeiros, europeus, das multinacionais.
ela sempre esteve ao serviço de interesses das multinacionais, porque só as multinacionais é que ficaram com um território português para poderem devastar o território português e roubarem os portugueses quando quisessem. Subdiretora do programa do projeto de gestão integrada de recursos hídricos primários. Isso são tudo tais. Quando Ministra do Plano e do Ambiente e da Administração do Território, representante do Ministério, colaborador, Ministra do Ambiente e Ministra do Planeamento, colaboradora não permanente da Universidade Católica. Isso são tudo tais que lhe deram. Vogal do Conselho de Administração, Instituto Nacional de Estatística, também são tudo tais que o Partido Socialista lhe arranjou. Membro do Conselho Nacional do Banco de Portugal, outro tais, não é um tais que o Partido lhe arranjou. Comissário de Portugal na União Europeia, com a pasta coesão e reformas que tem atualmente. Também não quero ver que coesão é que ela vai fazer. Se vai fazer uma coesão igual à coesão do Val do Ave. Fazer uma coesão, vai desenvolver muito a União Europeia. A União Europeia está em decadência, está em empobrecimento. A China está a explorar a Europa. A China está a explorar a Europa e o mundo inteiro. Os Estados Unidos também estavam a ser roubados pela China, mas o Trump pôs ponto final nisso, ou pelo menos abrandou essa exploração da China, esse saque que a China fazia aos dólares americanos. Enfim, a Europa também está a ser saqueada pela China e por outros países do mundo inteiro que enriqueceram à custa do empobrecimento da União Europeia, do desemprego de milhões de pessoas da União Europeia, da vida precária na União Europeia. A União Europeia que foi uma região das mais desenvolvidas e industrializadas do mundo, portanto, e mais ricas e mais prósperas do mundo, está atualmente a tornar-se uma região terceiro-mundista, com regiões a empobrecer e a ficarem desertas, como era antes a China e muitos países da Ásia e da América Latina, que agora estão a prosperar, a desenvolver-se, a enriquecer, a industrializar-se, e à custa da desindustrialização da Europa, que sem indústria não há nenhum país que seja rico, sem indústria não há nenhuma região que seja rica. O que enriquece um país e uma região é a sua capacidade tecnológica e industrial, é a capacidade de produzir produtos industriais. Portanto, esta senhora, não sei, deve ter lido muitos livros, deve ter muitas coisas, mas de economia prática pode saber muito, de economia real, mas não é para desenvolver, não é para fazer coesão, não é para enriquecer, é para destruir. A sua economia, a sua ciência serve para destruir o que já existe, para desintegrar, para empobrecer, para destruir empregos, para destruir fábricas, para destruir indústrias, para destruir a vida de milhares de milhões de pessoas. É para isso que é aí que ela aplica os seus conhecimentos. Ao serviço das multinacionais e de um partido socialista que se vende, que ela está ao serviço das multinacionais. Já o Mário Marocas, o Mário Soares estava ao serviço das multinacionais, o Cavaco Silva estava ao serviço dos interesses políticos e económicos das multinacionais, ao serviço em termos políticos, quero eu dizer, ao serviço em termos políticos. Portanto, é esta a herança da senhora Elisa Ferreira, economista, que funcionária, posso dizer que funcionária do Partido Socialista, ao serviço do Partido Socialista desde que nasceu até à data, se calhar desde que nasceu até à data, ou pelo menos desde que se tornou economista, desde que começou a sua vida ativa. Foi candidata pelo PS à presidência da Câmara Municipal do Porto em 2009. Foi deputada ao Parlamento Europeu, já disse, 2004 a 2016. Foi deputada à Assembleia da República de 2002 a 2004. Ministra do Planeamento e Ministra do Ambiente. Enfim, o que é que eu posso dizer mais sobre Elisa Ferreira?
Olha, que é uma mulher bem-sucedida, deve estar rica, cheia de dinheiro, mas pelas piores razões, na minha opinião, porque, no fundo, se o que ela se estava a agir de boa fé, com boas intenções, não conseguiu, e tudo o que ela permitiu e facilitou foi a destruição e empobrecimento de Portugal, que continua e continuará a empobrecer enquanto Portugal estiver na União Europeia e estiver pertencer à União Europeia, ou pelo menos tiver o euro alemão forte sobrevalorizado, que afasta o investimento de Portugal, destrói empresas em Portugal, destrói empregos em Portugal, fomenta as importações de produtos da Ásia e de todo lado, que roubam os nossos euros e levam para a China, para o Brasil, para todos os lados. Os empresários vão investir as multinacionais, portuguesas, estrangeiras, vão investir noutros países em vez de investirem em Portugal, não contribuem para a coesão portuguesa de Portugal, para o desenvolvimento industrial de Portugal, para o desenvolvimento da vida em Portugal, não criam empregos em Portugal, porque levam o nosso dinheiro para os offshores e para investimentos fora da Europa, fora de Portugal e fora da Europa, e levam o nosso dinheiro para investimentos noutros lados e empobrecem Portugal e empobrecem a Europa. Pessoal, acho que já perceberam o que eu quis dizer, vou ficar por aqui. Se gostaram deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares e com todas as pessoas dos vossos contactos. E subscrevam neste canal Ser Livre. Ser Livre, Ser Livre é um canal livre de pensamento, livre de expressão, e livre opinião e livre expressão, que faz vídeos educativos para denunciar e chamar a atenção para aquilo que está errado na sociedade portuguesa, na vida de todos nós, e ajudar as pessoas a serem mais conscientes, mais sábias, mais alegres, mais felizes e mais saudáveis. Fiquem bem, até o próximo vídeo.